Hoje o nosso palestrante da tarde foi nosso irmão Gilberto. Gilberto, hoje você falou sobre o livro da vida. O que significa esta renovação? O ano é sempre oportunidade, representa isso. E a beleza dessa reorganização do calendário para cada 365 dias reiniciar, uma nova fase da nossa existência, nos permite a repensar o que havíamos feito e nos dá a oportunidade de reconstruir, reconstituir em nós mesmos algo que deixamos de fazer nos anos anteriores. E é interessante porque nós recebemos um ano novo, É um ano que vem para nós como elemento de complementação da vida. E por considerar a existência com os dias sucessivos, onde nós vamos assim acordando a cada 24 horas com um novo pensar, um novo agir, também a cada 365 dias temos a beleza de reorganizar a nossa tarefa enquanto seres humanos com aqueles que nós compartilhamos a vida e com novos que nós vamos reencontrar. E lógico, como muita gente tem o hábito de fazer novos planejamentos, novos projetos, é a renovação da vida, renovação do ser e, acima de tudo, do sentimento, nos dando oportunidade para encarar a vida com uma nova etapa, com um novo desejo, com um novo desígnio e com nova motivação. Gilberto, nós pais nos preocupamos muito com os nossos filhos. Eu sei que os espíritos superiores, eles são muito pacientes, eles dão tempo ao tempo. Mas a gente, como pai, muitas vezes temos ânsia de ver os nossos filhos no bom caminho. O que você poderia aconselhar para os pais para ajudar até os filhos nessa renovação quando os filhos são problemáticos, quando os filhos ainda não percebem que estão andando pelo mau caminho? Considerando as nossas escolhas na vida, inclusive falando do ano e remodelação, novo planejamento, a nossa escola tem uma orientação espiritual muito interessante. Kardec faz um questionamento em O Livro dos Espíritos sobre a ação dos pais na educação desses espíritos que vêm ficar sobre a nossa responsabilidade e uma tarefa que nós assumimos com Deus. O grande detalhe que eles começam a dizer lá é que a tendência comportamental desse ser, ele já se faz manifesta de pequenininho. A nossa falta de cuidado e de percepção e de um olhar terno, tirando a palavra materno ou paterno, mas um olhar terno, olhar com coração, mas olhar com sabedoria, nós deixamos passar algumas coisas. E ao longo do tempo, esses comportamentos vão ficando mais arraigados no ser e os pais começam a ter dificuldades. Mas aquele bebê, ainda no colo, amamentando, demonstrou isso. Por que nós achamos que em determinado momento perdemos a paciência? Porque a vida é semelhante ao ano e o desenvolvimento da criança vai se dando por etapas. Tem um momento que ele está lá mais no contato da mão, de levar a boca, depois ele vai começando a aprender no tati-bitati as linguagens, e depois ele vai tendo a sensibilização de relacionamento, depois numa certa fase ele já começa a descobrir que ele é ele mesmo, que no espelho não é outra pessoa, A psicologia explica tudo isso. E os pais não acompanham assim. Inclusive nos dias de hoje, o sistema eletrônico, aparelhinhos e brinquedos substitui a ternura da relação. Ora, o coração tudo vê, tudo sente, quando ele não vai para um relacionamento de afeto ingênuo, mas como vai com o amor semelhante ao amor de Deus para conosco. Nesse processo, o que é que os pais devem fazer? Os espíritos dizem que é observar o comportamento já do bebê e corrigir nele tudo que deve ser feito com amor, porque a correção não é uma imposição, é um processo de orientação para o bom caminho, porque senão ele vai chegar na adolescência comprometido. Dentro dos estudos bíblicos, nós vamos encontrar: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que depois não venha mais tarde se afastar dele. Então o que acontece? Em muitos momentos os pais se afastam, O mundo material
os interesses, muitas vezes por coisas supérfluas, os pais se preocupam com o trabalho para dar o melhor para o filho. Mas o filho não quer o melhor. Inclusive, ele necessita passar por dificuldades para aguçar sua inteligência e sua criatividade. Aí muitos pais dizem assim, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. O que vai acontecer? O adolescente batendo porta, fugindo para algumas situações comprometedoras, por não ter condições de suportar o não, e aí ele arruma fugas. Algumas fugas vão para a casa de amigos, outras fugas ele mergulha na delinquência no meio da rua, chegando tarde em casa. E outras fugas ele mergulha na dependência química, dando muito mais dor de cabeça aos pais, em virtude da contaminação orgânica que vai gerando. Então os Espíritos nos ensinam para ter o cuidado em observar o comportamento daquele bebê e a partir daí dosando a educação dele, que é um processo de longo prazo. E ao mesmo tempo termos o cuidado também de não impor àquele ser algo que ele não veio no mundo para isso, porque nós estamos aqui a serviço do Criador. As tarefas que nós fazemos foi Deus que ajustou para nós. E muitas vezes um pai tem a ilusão de ser bailarino, a ilusão de ser engenheiro, a ilusão de ser médico e coloca seu filho numa situação comprometedora. Se formos analisar o índice de suicídios em universitários, vai se perceber que é porque fez uma escolha que não era dele. A vida era do pai ou da mãe ou da parentela e não aquela que Deus escolheu para ele. E os próprios Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos que ao retornar, o Criador vai cobrar de nós o que fizemos com aquele ser que ele responsabilizou a nós a ajudar no seu processo de reeducação a caminho da angelitude. Gilberto, quando o relacionamento não dá certo, é direito da pessoa começar um novo relacionamento? A nossa convivência é um processo de trocas, de sentimentos, de olhares, de cumplicidade. Vou basear no Evangelho de Jesus. Perguntaram para ele, Jesus, por que Moisés instituiu a lei do divórcio? Aí Jesus disse assim, por causa da dureza do vosso coração, porque antes não era assim. Então, se em algumas situações aqueles laços de afeto estão se transformando em elos de corrente, é preferível evitar um comprometimento maior da existência. É evidente que sempre iremos resgatar aquilo que devemos. Não saireis daí enquanto não pagares o último centavo. Então, muitos casais preferem ficar amigos estando afastado da estrutura conjugal do que serem inimigos dentro de quatro paredes. Evidentemente que recuperam o seu processo reencarnatório e permite que grandes amizades se façam, porque se naquele relacionamento, quando se afastaram, eram pai e mãe de alguém, vão continuar sendo pai e mãe de alguém. Vão continuar se encontrando e obrigatoriamente vão continuar conversando. O que é necessário fazer? Se remodelar. Agora, por que o relacionamento acaba? Voltemos a Jesus. Por causa da dureza do nosso coração. E todo divórcio existe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do divórcio, porque já estavam separados antes mesmo de se casarem. Foi um encontro de interesse e não um encontro de sentimentos, porque nós somos seres amor, somos seres sentimento. Se havia sentimento naquele primeiro encontro, ele vai se dar por eternidades. Se havia apenas interesse naquele primeiro encontro, evidentemente quando o interesse acabar, aquele afeto vai se diluir e esse relacionamento vai se desaparecer. É preferível que ele se transforme em laço de afeto do que em elos de corrente. Gilberto, encontramos na história alguns relatos a respeito do batismo. O batismo na Mesopotâmia, o batismo no Egito. Só que o batismo que nós conhecemos ele é mais característico em João Batista, o precursor do Cristo. Qual é o certo? O batismo apresentado na Igreja Católica, naquela criança que não pecou, não cometeu nada errado. O batismo da Igreja Evangélica, que um homem adulto confessa os seus pecados e faz o batismo entrando numa religião, na religião evangélica. Ou a falta de batismo, que muitas religiões também praticam. E é mais, uma pergunta. Aquele que não é batizado está condenado ao fogo do inferno? É uma pergunta significativa para todos nós. Respeitando todas as escolas religiosas, são tradições culturais, como você deu o exemplo aí de várias culturas
com as suas práticas e as suas teorias e os seus hábitos e liturgias. Mas o que é o batismo propriamente dito? Eu vou voltar à beira do Rio Jordão. Um diálogo significativo entre dois seres iluminados estando na terra para nos ensinar a conviver um com os outros. João Batista, com os seus 12, aguardava Jesus. Jesus se aproxima à beira do lago. E como hábito de um povo judeu, porque está ligado à cultura, há de se respeitar essa cultura, há de se respeitar, as liturgias de cada escola religiosa, Jesus se aproxima para batizar, porque ele era um judeu também. Mas eis que João Batista diz assim, que devia se tirar a sandália dos pés, porque onde aquele que estava chegando pisava, florescia e tudo se renovava. Os discípulos de João Batista, olhando para os discípulos de Jesus, que representa nós hoje com as nossas escolas religiosas, achando que uma é melhor do que a outra, começam a tentar discutir qual dos dois era o melhor. E aí Jesus olha para os discípulos de João Batista, olha para os deles que já estavam ali começando a divergir de quem era quem era o tal. Jesus diz assim, está lá escrito, nascido de mulher, não há sobre a face da terra nenhum homem maior do que João Batista. Tirou a sandália dos pés, cingiu a roupa até a altura dos joelhos, entrou na água, se ajoelhou e João Batista batizou. E assim que terminou, João Batista diz, para que ele cresça, há que eu me anule. O que é o batismo? Nessa representação da beira do Rio Jordão, nós somos sempre batizados na hora que nós nos colocamos a serviço do próximo, sem interesse algum. Há pessoas que não têm nenhuma escola religiosa, que não passou por nenhum ensinamento filosófico, teológico, que quer que seja, de qualquer denominação, mas se dedica a outro ser humano como se fosse para ele mesmo. Isso é o batismo. Jesus naquela hora se entregou às mãos de João Batista. Nós nos entregamos às mãos de alguém? Nós nos batizamos cuidando daquele idoso que está em nossa casa e precisando de nosso auxílio? Nós nos batizamos ajudando aquele jovem que está na rua perdido, abandonado por seus familiares porque ele é um delinquente? Nós nos batizando, servindo ao próximo como Jesus veio ao mundo nos servir, independente da escola filosófica e religiosa que pertencemos? O batismo é algo ligado à relação. Não importa se foi num bebê ou num adulto, se é na igreja protestante ou católica, se é o batismo das religiões africanistas. O verdadeiro batismo é aquele que Jesus nos disse, façais ao próximo que queirais que faças contigo, amando uns aos outros como eu vos amei. Neste mandamento, Jesus se representou lá no Jordão, se batizando nas águas, como exemplo de humildade e respeito às leis. A nossa lei, enquanto filhos de Deus, é a lei de amor. Vamos nos batizar, servindo uns aos outros, incondicionalmente, desinteressadamente, semelhante ao samaritano, que era um ser abjeto, considerado imprestável, fez na parábola que Jesus narrou sobre o próximo. Agradeço, Gilberto, pela participação, pela palestra, pelas palavras de agora. Que Deus abençoe a todos nós.